Boa noite a todos. Boa noite também aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Dando sequência, então, aos estudos de toda segunda-feira, a gente aqui segue o livro Vinha de Luz. É um dos livros da obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coletânea chamada Fonte Viva, que tem o livro também Fonte Viva como parte desta coletânea. Bom, o tema de hoje, o capítulo que nós estaremos estudando, é o número 20 deste livro. O título que Emmanuel traz para a leitura de hoje é Porta Estreita. É uma passagem que está no Evangelho de Lucas, do capítulo 13, dos versículos 1 até o 30. E Emmanuel traz aqui uma mensagem extraída do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 24, em que ele vai falar, trazendo a explicação, o entendimento sobre esta passagem, onde diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma mensagem que é trazida pelo evangelista Lucas, que Jesus havia dito. É uma pergunta anterior, no versículo 23, quando questionam a Jesus a seguinte questão sobre: Senhor, haverá os que se salvam? Perguntam a Jesus se haveria os que se salvariam. E aí Jesus vai dizer sobre esse momento para que a gente aproveite, ou seja, nos esforce, busque para buscar realmente entrar por esta porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Para a gente entender um pouco esta passagem do Evangelho, antes de adentrar a leitura de Emmanuel, esta parábola da porta estreita também está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do versículo 13 ao 14, intitulada por Jesus como a porta estreita. É o caminho que nos conduz à vida. Esse é o propósito que Jesus traz nesta mensagem da porta estreita. Então a leitura neste Evangelho vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então Jesus está nos convidando a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição. Perceberam a diferença da porta estreita para a porta larga, que é o caminho da perdição? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então Jesus afirma que muitos entram por esta porta larga. Se a gente for na parábola do filho pródigo, que é intitulada a parábola dos dois filhos, e nós a tratamos como filho pródigo, e muitas das vezes nós assim a interpretamos como a parábola do filho ingrato. Este filho pródigo, que Jesus denomina como filho mais novo na parábola, e a explicação mais clara para a gente entender por que Jesus utiliza o mais novo e não o mais velho para pedir a parte na herança e sair para viver sua vida dissolutamente, conforme Jesus traz, indo se afastando para terras longínquas. É justamente isso que ele vem colocar nesta proposta de entrar pela porta larga. Quando nós vamos fazendo escolhas, buscando caminhos que não são tão condizentes ou que não trazem o que Paulo de Tarso vai colocar como edifica, a gente sai buscando, dando vazão aos sentimentos, às vontades, aos desejos, buscando neste caminho, achando que ali nós estamos buscando a felicidade. Na parábola, Jesus narra que o filho foi adentrando por este caminho, buscando neste processo, nesse propósito, dar vazão aos seus sentimentos. E ali ele entra em carência, ele entra no estágio de profunda carência, quando ele perde todos os seus bens que ele havia possuído. E nesta questão dos bens,
bem claro para nós entender que Jesus não está falando de bens materiais. Ele fala justamente das oportunidades de trabalhar em nós os sentimentos verdadeiros, a busca do nosso ideal realmente. E aí Emmanuel, nesta leitura, ele diz assim para nós, que antes da reencarnação, ou seja, antes desse momento do qual aqui nós nos encontramos agora, porque antes de aqui retornarmos à reencarnação, e conforme nós estudamos e a doutrina enfatiza bem claro, nós reencarnamos, ou seja, Deus nos criou para a eternidade. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar aos benfeitores, né, aos amigos espirituais, se por acaso Deus haveria ter criado homens, espíritos bons ou maus, né? Se acaso Deus criou espíritos maus. A resposta que os espíritos nos trazem nesta questão e a reflexão que nós somos convidados a entender e trabalhar este sentimento é para compreender a nossa essência espiritual como espírito imortal que somos e a destinação a que todos nós estamos programados. Na pergunta 540, também aqui do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação sobre a condição evolutiva de cada um de nós. E os Espíritos vão dizer que é assim que tudo se encadeia na natureza, ou seja, todos nós estamos propensos a este crescimento, ao progresso, à evolução. Né? Não existe a evolução das espécies, a nossa evolução enquanto ser imortal, ela é esse caminho de buscar nos esforçar verdadeiramente para construir em nós todas essas virtudes verdadeiras que Jesus coloca. Ou seja, na pergunta 540 vai dizer que é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo aos arcanjos. Nós também estamos destinados a ser anjos um dia, dentro do que Jesus colocou, nos esforçando para fazer tudo o que ele fez e o que foi o maior exemplo que ele nos traz do que ele fez. Despojar em nós as nossas imperfeições ainda, trabalhar para desenvolver as nossas virtudes. Esse é o objetivo do qual nós estamos aqui inseridos agora, neste momento evolutivo. Então a pergunta 115, Kardec questiona se haveria Deus ter criado bons ou maus espíritos. A resposta é que Deus nos criou todos simples, ignorantes, iguais em ciência, ou seja, nos deu determinada missão, que é o fim de fazer-nos progredir e chegar à perfeita felicidade. Ou seja, qual é a perfeita felicidade que ele nos coloca aqui? Justamente nos despojando dessas imperfeições ou dessas dificuldades que ainda trazemos, construindo em nós as virtudes. Então, Emmanuel vai colocar que antes lá da reencarnação, todos nós aqui estamos encarnados novamente ou reencarnados novamente, trazemos conosco um planejamento, um propósito espiritual. Todos nós aqui estamos, ninguém está por um acaso do destino, naquela família, naquele trabalho, relacionando com as pessoas do convívio nosso por um acaso do destino ou por um acidente da natureza. Tudo é um propósito, e esse propósito todos nós estamos inseridos nele de acordo com a nossa existência ou existências anteriores. Cada um buscando, dentro das suas necessidades, trabalhar os reais sentimentos para ir se aperfeiçoando. Então, Emmanuel diz que antes lá da reencarnação, ou seja, de antes deste momento, nós fizemos esse planejamento. Nós nos comprometemos a este compromisso de aqui estar, de trabalhar em nós e nos aperfeiçoar, de desenvolver em nós essas virtudes. Então, ele diz que a alma estima na porta estreita. Antes da reencarnação, nós vislumbramos todo o planejamento nosso, nós acompanhamos todo esse planejamento e nós sabíamos as situações de cada situação que iríamos passar. Cada conflito, cada dificuldade, cada situação que nós haveremos de passar, nós saberíamos, nós tínhamos ela traçada conosco, né? Ele vai dizer assim: reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Isso antes.
anseia pelo sacrifício que redime, porque conforme a doutrina traz, Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele vai tratar justamente essas questões da dor como remédio que traz para nós o alívio para depois, ou seja, a purificação nossa para depois. Muitos entram na dor, nesse sofrimento que ela provoca, não acreditando que tudo passa, conforme a mensagem que Chico vai trazer para nós. Então, Emmanuel diz que nós ansiamos pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Nós sabíamos de tudo isso. Compreendemos a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nós não pedimos outra coisa que não fosse essa lição que nós precisamos aprender e passar por ela, vivenciá-la, né? Ele diz assim ainda, obtém o vaso frágil, ou seja, esse corpo do qual nós aqui estamos encarnados, vaso frágil, conforme Paulo vai colocar, é nesse sentido, o vaso de barro, o corpo físico que cada um escolheu e projetou para si mesmo. Por que escolheu e projetou para si mesmo? Porque nós projetamos esse corpo de acordo com a situação que nós vivenciamos. Cada um vivenciando isso na sua questão, na sua necessidade de se trabalhar por esse sentimento. Percebe? Então nós estamos aqui agora dentro de um corpo físico, vivenciando uma experiência carnal, necessária ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento, e esse corpo ele é da forma dentro das nossas necessidades, de acordo com o que nós planejamos e pedimos, ou de acordo com as situações vivenciadas anteriormente. Por que falamos isso? Porque existe a questão do ser trino que nós somos, ou seja, nós somos um espírito, nós temos um corpo físico, e o que nos liga a esse corpo físico é o nosso modelador, que a gente chama de perispírito. E tudo que a gente causa no corpo físico repercute no perispírito. Ou seja, as manchas, as máculas, as situações que nós provocamos no corpo físico, ela fica registrada no corpo espiritual, que é o perispírito. E aí, numa nova existência, voltamos nós aqui para reajustar esse perispírito. E aí a gente vai entender as questões sobre o que a doutrina coloca em relação, por exemplo, às deficiências físicas que muitos de nós trazemos, ou também questões mentais que muitos de nós trazemos, para a gente entender que isso ficou registrado no nosso campo mental, no nosso perispírito, e agora nós estamos aqui num processo reencarnatório para reajustar, reabilitar, que é a proposta que Jesus coloca, voltando à parábola do filho pródigo, quando ele pede ao pai, quando ele havia equivocado no caminho, ele diz, pai, pequei, errei, e Jesus diz lá na passagem com a mulher que foi pega sob adultério, qual de nós que aqui se encontra não tenha cometido algum pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos nós aqui nos encontramos trazendo no nosso campo mental, na nossa consciência, algo a reajustar, a reparar. E o convite é entrar por esta porta estreita que Jesus coloca. Porque em muitas outras situações, nós já caminhamos como filhos pródigos, buscando em terras longínquas, vivendo uma vida dissolutamente, vivendo prazer pelo prazer, buscando situações, conforme Paulo coloca, que não edificam, que não traz bem-estar, que na verdade gera uma felicidade momentânea, mas que não é a felicidade real do qual todos nós estamos destinados. Então Emmanuel vai dizer que reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, ou seja, quando lá no mundo espiritual, como filhos pródigos, ó Pai, eu errei nessa existência anterior, me dá trabalho, ou seja, me oportuniza voltar lá para eu reparar o meu caminho, para eu refazer a minha rota, para eu buscar trabalhar o sentimento por aquela pessoa do qual eu ainda não consegui na existência anterior, mas como trazemos registrados no nosso psiquismo, no nosso campo mental ainda as questões relativas à existência anterior, chega aqui, é o que Emmanuel vai traçar para todos nós aqui entender agora. Ele diz assim,
fugindo à dificuldade, ou seja, a situação que apresenta momentaneamente, empenha-se pelo menor esforço. Ou seja, não vou me esforçar para trabalhar esse sentimento, para reaver essa situação. E ele diz assim, temendo o sacrifício, ou seja, a situação que nos envolve, exige a vantagem pessoal. Tipo assim, eu vou fazer, mas dentro da maneira que conseguir, ou não vou me esforçar tanto, conforme Emmanuel coloca. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si mesmo. Então a gente não pensa primeiramente no serviço ao outro, no amparo ao outro. A gente quer para nós primeiro. E se a gente for lá na parábola do samaritano, quando Jesus traça naquela construção que ele vai dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó, ou seja, descia, ele não está dizendo que ele estava viajando nem passeando, ele estava no movimento de descer. Descer consciencialmente, para todos nós entender espiritualmente, é dar vazão a esses sentimentos negativos que ainda nos envolvem. Então esse homem descia, dando vazão aos seus sentimentos. Jesus narra que ele foi apanhado pelos salteadores. Quem são esses salteadores? Né? Jesus narra isso simbolicamente num propósito da parábola para a gente entender que esses adversários internos nossos, esses salteadores que são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, eles vão nos despojar em algum momento. Vai nos provar realmente que essas situações que nos envolvem, por dar vazão a esses sentimentos ainda, não edificam em nós, né? E aí fala lá que o levita passou, que o fariseu passou, não deu atenção a esse homem caído, a essa pessoa necessitada. E aí vem Jesus dizendo que um samaritano que viajava por aquelas terras. Ele não diz que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, nem muito menos subindo. Então ele não dava vazão a esses sentimentos. Já é alguém que se encontrava em um nível de consciência mais pura. Alguém que já estava, vamos dizer assim, sublimando seus impulsos, seus sentimentos. Conseguindo trabalhar o que Jesus nos convida, que é esse amor ao semelhante, sem olhar a quem, sem questionar o motivo pelo qual ele simplesmente acolhe, faz a asepsia das feridas, ou seja, pratica o amor, que é a caridade em ação. Acolhe, leva para a hospedaria. O que significaria essa hospedaria? Vamos colocar sendo a UPA, sendo um hospital, um local de acolhimento, onde ele deixa e não abandona a pessoa, dizendo que voltaria se precisasse de mais qualquer coisa, se gastasse mais em alguma situação. Então, Emmanuel, traçando para nós essa relativa situação da porta estreita, vem justamente nos convidar a esta transcendência, a trabalhar em nós os sentimentos. E aí ele deixa claro para nós assim, ó. E no sono doentio do passado, ou seja, ainda apegado às questões anteriores, dormindo ainda nas questões anteriores, e Paulo vai trazer para nós em uma das passagens do Evangelho, nos convidando a acordar. Ou seja, ele diz assim, acorda, ó tu que dorme diante dos homens. Ou seja, ainda dormindo para as questões espirituais. E é esta proposta que Jesus também coloca na parábola do filho pródigo. Porque o cair em si, que ele diz que o filho pródigo cai em si, é justamente esse momento de refletir sobre a vida que estava levando, sobre a situação que estava vivenciando e o que era necessário fazer para reconstruir seu caminho. E aí ele vai entender que só levantando, ou seja, trabalhando em si a autoestima, a coragem, a perseverança, a fé, ele não se condenando, não se culpando pela situação que estava vivenciando, ele levanta e diz que iria ter com o Pai. E logo ao longe vê o Pai e entra em íntima compaixão. É este momento, íntima compaixão, quando nós nos encontramos ainda feridos, vamos dizer assim, de alguma situação, e nós lembramos que o Pai está ali o tempo todo para nos acolher. E é o que Jesus traça nessa parábola, porque Deus, ele não afasta de nós. Nós
escolhemos outras situações e nos afastamos como filhos pródigos. Mas o Pai, conforme a proposta de Jesus na parábola, nos acolhe sempre, nos protege, nos ampara. Conforme Jesus diz em outra passagem, sabe das nossas necessidades. Vai dar a cada um de acordo com o que necessita, nem mais nem menos. De acordo com a necessidade, mas de acordo com o merecimento dentro daquilo que já trabalhou, né? Então, Emmanuel diz isso e acrescenta para nós que, em geral, quase todos os homens, ou seja, todos nós, somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ou seja, só quando a enfermidade chega e vem nos causando esse mal-estar, essa dor, esse remorso, esse ressentimento. E aí ele diz assim, se fosse possível voltar ao filho pródigo na parábola, Pai, me permita, me oportuniza, me dá trabalho. E aí ele reconhece suas fragilidades. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trabalha 3 situações que é o nosso caminho para trabalhar a nossa evolução. Ele diz que primeiro tem que haver arrependimento. A pessoa, para renovar suas atitudes, para trabalhar buscando se edificar, primeiro tem que reconhecer como filho pródigo na parábola suas ações equivocadas ou seus deslizes, suas más tendências. Aquilo que Santo Agostinho coloca na pergunta 919, quando Kardec vai lá e questiona qual é o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Kardec pergunta, enfatizando claramente. Santo Agostinho diz que é o conhecimento de si mesmo, ou seja, conhecer a si mesmo, reconhecer suas fragilidades, suas imperfeições, aquilo que ainda dá vazão a sentimentos que não edificam, que não trazem bem-estar. E o filho mais novo, caído em si, faz esse momento do reconhecer, de buscar sintonizar. E aí ele se arrepende de suas ações e pede ao Pai trabalho, nova oportunidade para que voltar e construir um novo caminho. Por isso Kardec vai dizer no Céu e Inferno, primeiro arrependimento, depois expiação. E o que é expiação? Expiar é retirar de dentro, ou seja, trazer para as virtudes, as coisas que edificam, a nossa perfeição, conforme Jesus coloca. E todos nós trazemos, conforme a doutrina coloca, em estados latentes, como sementes que precisam ser desenvolvidas. Então, expiação é o momento do qual nós estamos aqui reencarnados, passando por essas situações para trabalhar os sentimentos e melhorar nesta vida, resistindo ao arrastamento do mal que Kardec coloca. E aí ele coloca a terceira situação, que é reparação. Ou seja, para expiar, reparar, a gente sabia, conforme Emmanuel colocou na leitura, das situações que iríamos passar, mas aí chega aqui e a gente ainda se revolta. A gente não aceita, a gente não quer dar sequência nisso. Por isso, na pergunta 115, os espíritos vão dizer assim, os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe, ou seja, suportando este momento, essas questões que nos assolam, que nos chegam. Suportando, deixa eu voltar aí, que impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão, ou seja, com boa vontade. Uns entendem que essa prova é necessária para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. E aí eles vão dizer assim, que outros só a suportam senão murmurando, ou seja, reclamando. E por suas faltas, ou seja, por ainda continuar equivocando nessas situações, permanecem distanciados da perfeição
e da felicidade prometida. Porque para a gente ser feliz ou para a gente trabalhar a nossa perfeição, Jesus narra claramente no Evangelho que cada situação ela é necessária para nós, desenvolvendo as virtudes. Não há como ser feliz totalmente sem desenvolver todas as nossas necessidades evolutivas, sem trabalhar esses sentimentos. Então, quando Kardec coloca a necessidade da reparação, é justamente entender que ninguém aqui está numa condição de karma absoluto, pagando por situações. Nós estamos apenas reparando o mal com o bem. É a necessidade nossa de colocar o bem, conforme Pedro coloca no seu evangelho, que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, de erros, de equívocos, de deslizes. Então, o amor, conforme Jesus coloca, é fazer o bem no limite das nossas forças, conforme a pergunta 642, que Kardec vai lá e questiona os espíritos. Para agradar a Deus e resguardar a nossa posição futura, ou seja, basta não fazer o mal, ou seja, para que a gente volte para o mundo espiritual tranquilamente, com a consciência tranquila, basta não fazer o mal? A resposta que eles nos trazem, não. É fazer o bem no limite de vossas forças, porque respondereis pelo mal de não haver feito o bem. Lembra da parábola do samaritano, o levita e o fariseu que passou? Deixaram de acolher, de fazer um bem. Fizeram um mal em não ter feito o bem. É nesse sentido que a gente precisa entender esta proposta do Evangelho de Jesus. E aí Emmanuel vai colocando para nós assim: com que aflição acariciam o desejo de te tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde, rogaram à porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Ou seja, recuamos no momento que a oportunidade para a gente transcender, para a gente trabalhar a calma, a paciência, a resignação, a obediência, para a gente ir de encontro ao outro, resolvendo os nossos conflitos anteriores. Porque cada um de nós aqui estamos com esse propósito de aprender a nos amar. Outra hora nós não nos fizemos isso. Nas situações dos conflitos, sejam eles quais forem, nas relações familiares, nas relações conjugais, é isso que a gente aprende na prática a desenvolver em nós. Se a gente continua dando vazão ao sentimento que ainda vem profundamente, e é nesse sentido, conforme a própria doutrina traz, que em nós há duas situações. É como se nós tivéssemos um lobo mau e um lobo bom dentro de nós. E aí a pergunta é: qual o lobo sobressai? A resposta que a espiritualidade traz é aquele que nós alimentamos mais. Então, no momento da raiva, de um ódio, em que Francisco de Assis nos convida a levar o amor para transcender esse sentimento, e nós assim não o faz, vai sobressair sempre aquele sentimento negativo. E não há como transcender um sentimento negativo levando outro sentimento negativo. Ódio sobre ódio não cria amor. O amor, ele vai aos poucos apagando o ódio. Por isso Francisco de Assis pede para que a gente leve amor. Só que esse procedimento não é fora, não é no outro, é em nós. O ódio, o ressentimento, a mágoa, a revolta, a angústia, todas essas questões se encontram ainda enraizadas em nós. Cresceram como o joio da parábola que Jesus coloca. Porque quando ele diz lá na parábola do joio e do trigo, o joio apareceu porque o homem dormiu. Ou seja, na proposta de Paulo, acorda, ó tu que dormes diante dos homens. Enquanto estivermos dormindo para situações que edificam, vai crescer em nós os sentimentos que ainda não edificam. Percebe? Então Emmanuel termina dizendo assim para nós: e porque se acomodaram muito bem
nas portas largas, ou seja, é fácil, nós fomos dando vazão a esses sentimentos, fomos nos apossando deles, gostando de vivenciar essas situações, certas questões que foram criando uma máscara em nós dessas imperfeições, nós fomos dando vazão e gostando disso. Ele diz assim: volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. E aí Jesus traz uma passagem brilhante para a gente refletir, quando ele diz assim no Evangelho de Lucas, ele diz para nós andar enquanto a luz do dia, porque senão as trevas interiores vão nos apanhar. Quais são essas trevas interiores que ele nos convida a refletir para que não nos apanhem? É justamente se a gente continuar dando vazão a esses sentimentos que não edificam, vai chegar um momento ao outro que, como salteadores, vai nos despojar e deixar seminu, conforme a proposta do samaritano que ele traz. Ou lá na parábola do servidor infiel, onde narra uma passagem que o rei manda chamar um que devia a ele uma quantidade de valor. E ele é levado lá, ele pede misericórdia ao rei, o rei o compadece, aceita, ele sai, pega uma pessoa que devia a ele uma quantia bem menor, e ali ele cata ela para o pescoço, obriga que ela quite com ele a dívida que ele tinha, ela pede a ele misericórdia, fala que não havia condição, mas o rei, esse homem, põe ele na prisão. Os outros ficam sabendo disso, conta para o rei manda chamá-lo novamente. E ele diz para ele: eu tive misericórdia de ti, não devias tu também fazer o mesmo? E aí, na passagem, Jesus diz que ele é levado para a prisão e é preso nos seus atormentadores. O que é que vai nos atormentar quando a gente não trabalhar um sentimento que deveria e continuar envolvidos em situações que vai trazer mal-estar para nós? A raiva que muitas das vezes a gente traz em relação ao outro, a doutrina coloca que é um veneno que nós tomamos achando que o outro é que vai morrer. A raiva, por exemplo, de um dos sentimentos negativos que ainda vibram em nosso íntimo, ela precisa ser extirpada. Como? Levando amor onde há o ódio. Fazendo o inverso que Jesus nos convida, da outra face. Ou, conforme São Francisco traz na oração para a gente refletir. Então, é nesse sentido que Emmanuel traz hoje essa reflexão da porta estreita, para que a gente entenda que passar por ela, que é o apertado caminho que leva à vida, porque conforme Jesus coloca no Evangelho, o caminho para Jesus, ele será dificultoso, porque cada um de nós vamos passar por ele solitário. Em que sentido isso? Cada um buscando por si mesmo. Ninguém vai levar ninguém consigo e ninguém vai fazer a parte que cabe ao outro. É a cada um segundo suas obras. Então nós precisamos trabalhar o sentimento que nos cabe. E nesse exemplo que Jesus coloca, transcendendo em relação ao outro. Porque é levar ao outro o que se quer a si mesmo. Nesse entendimento que a mensagem vai nos trazer na leitura de hoje. Então fica aí o convite. O capítulo 20, Vinha de Luz, Porta Estreita, também no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre este tema da Porta Estreita e também para a gente entender muito mais nas parábolas que Jesus traz no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, sobre a necessidade da gente caminhar nessa direção, trabalhando os sentimentos em nós, nos melhorando cada vez mais, conforme Santo Agostinho vai colocar para nós na pergunta 919. Ok? Uma boa noite a todos, espero ter alcançado o objetivo para a gente estudando cada vez mais.